Nesse módulo Eu Empreendedor, estamos trabalhando as 3 competências pessoais, né? O nosso mindset, que já vimos, que é super importante para que a nossa situação atual não nos defina e que a culpa não atrase a nossa vida, consumindo toda a nossa energia. Agora estamos analisando os nossos hábitos, como está a nossa força de vontade, a nossa disciplina. Depois a gente vai entrar na criatividade, a mágica do ser humano, a fonte inesgotável de soluções para todos os problemas. Apesar de eu considerar o mindset e a criatividade temas mais inspiradores, é nesse exercício de pensar nos nossos hábitos e como escolhemos gastar nossas horas que fará com que a gente chegue nos resultados reais. Desde ser bem-sucedido até questões de saúde e beleza. Tudo envolve escolhas. O que fazemos ou deixamos de fazer determina os nossos resultados. Mas como vimos no vídeo passado, nossa mente tem um sistema de automatização de processos que é muito eficaz e automatiza também vícios e maus comportamentos. Além dos nossos hábitos, construídos, nosso cérebro também economiza muita energia reagindo rapidamente, intuitivamente e emocionalmente aos fatos. Então, precisamos gastar um pouco mais de energia e foco para interpretar corretamente essas situações e escolhermos fazer o que de fato importa. Precisamos intencionalmente automatizar os processos certos, que estejam alinhados com os nossos objetivos. Vou trazer novamente o Daniel Kahneman e o livro Rápido e Devagar, para mostrar para vocês como essas duas formas de pensar interagem e o quanto somos previsíveis, manipuláveis e fáceis de se enganar ao deixar o sistema rápido prevalecer mais do que deve. O livro chama o sistema rápido de sistema 1 e o devagar de sistema 2. Vou ler para vocês um trecho que explica a interação entre os dois sistemas. O sistema 1 funciona automaticamente e o sistema 2 está normalmente em um confortável modo de pouco esforço, em que apenas uma fração da sua capacidade será envolvida. O sistema 1 gera continuamente sugestões para o sistema 2, impressões, intuições, intenções, sentimentos. Quando tudo funciona suavemente, o que acontece na maior parte do tempo, o sistema 2 adota as sugestões do sistema 1 com pouca ou nenhuma modificação. O sistema 2 é mobilizado quando surge uma questão para a qual o sistema 1 não oferece uma resposta, como provavelmente aconteceu quando se viu diante do problema de multiplicação 17 vezes 24. A divisão de trabalho entre o sistema 1, que é o rápido, e o sistema 2, que é o devagar, é altamente eficiente. Isso minimiza o esforço e otimiza o desempenho. O arranjo funciona bem na maior parte do tempo, porque o sistema 1 geralmente é muito bom no que faz. Seus modelos de situações familiares são precisos, suas previsões de curto prazo são em geral igualmente precisas e suas reações iniciais a desafios são rápidas e normalmente apropriadas. O sistema 1 tem vieses, porém, erros sistemáticos que ele tende a cometer em circunstâncias específicas. O sistema 1, rápido, não pode ser desligado. Se eu disser agora para você não pensar em um elefante, você não terá capacidade de não pensar em um elefante. Quando uma palavra simples está escrita em uma língua que a gente conhece, a gente lê. Não temos como evitar. O sistema 1 é rápido, ele reage instantaneamente. O sistema 2 fica de modo stand-by e só entra em ação mesmo quando a situação foge do entendimento do sistema 1, que não aceita, por exemplo, girafa no cinema, céu verde. Quando algo não faz sentido ou exige um esforço maior de autocontrole, para não gritar com alguém, por exemplo, ele aciona o sistema 2 que assume a situação. Mas nem tudo são flores e nem sempre o sistema 1 interpreta corretamente o momento de delegar o controle ao sistema 2. Vou falar rapidamente de algumas características da relação entre esses dois sistemas para a gente administrar com mais competência essa parceria. O sistema 1, que é o rápido, se ilude com o que vê. Olha essa imagem de um estudo feito em ilusões por Miller-Lyer. Considerando apenas as linhas horizontais, qual você acha que é a maior? Você achou que a de baixo era maior? Mesmo que você pegue uma régua para medir e comprove que as linhas são do mesmo tamanho, o sistema 1 não vai deixar de perceber a seta de baixo como a maior.
o sistema 2 vai reconhecer o padrão ilusório e a partir de agora ele vai lembrar dessa experiência e vai considerar as extremidades quando for comparar setas. Essa característica ilusória do sistema 1, o rápido, não acontece apenas com imagens. Existem ilusões cognitivas também. É muito fácil o sistema 1 acreditar em um elogio falso ou sentir empatia por alguém que é bonito e simpático, independente do mal que ele possa ter feito. Como o sistema 1 não pode ser desligado, o que precisamos fazer é aprender a reconhecer as situações em que os enganos são possíveis e nos esforçarmos mais nesses casos, para que o sistema 2 assuma o controle. Outra característica interessante é que esforço cognitivo tem limite, ele cansa. Quando você está caminhando e alguém pede para você fazer um cálculo complexo, provavelmente você vai diminuir o passo ou parar. Nossa atenção precisa se voltar inteiramente para a atividade complexa, limitando nesse momento a nossa percepção fora da atividade. Quando a gente vai ultrapassar um caminhão em uma estrada, provavelmente a conversa para um minutinho, durante a ultrapassagem e volta ao normal quando o esforço de maior atenção não é mais necessário. Olha que interessante um experimento feito por Christoph Chabris e Daniel Simons para avaliar a capacidade de percepção de um evento fora do nosso foco de atenção. Colocaram um time para jogar, onde um dos times usava uniformes com camisas brancas e o outro com camisas pretas. E quem estava assistindo o jogo tinha a tarefa de contar todos os passes apenas dos jogadores do time de camisas brancas. No meio do jogo, passava uma pessoa com uma fantasia de gorila que atravessava o campo, parava, batia no peito e seguia. O resultado foi que muitos não perceberam o gorila. E quando contaram para ele que um gorila tinha passado, despercebido, eles custavam acreditar que isso tinha mesmo acontecido. Quando viam o gorila, pensavam que seria impossível não perceber. Então, além de incapazes de enxergar algo corretamente quando a nossa atenção está focada em outra coisa, também somos incapazes de perceber essa falha. E, novamente, a consciência dessa condição é suficiente para que você tenha chances de perceber essa limitação e agir com mais atenção quando necessário. O sistema 1 trabalha por semelhanças, o rápido. Quando você já passou pela mesma situação algumas vezes, ele assume que sabe o que fazer e age rápido. Então, cada experiência é computada e vai contar para moldar os impulsos do sistema 1. Uma conclusão interessante desses estudos é que quando um esforço grande acontece, você cansa e logo depois tendemos a economizar energia e a ceder a tentações, por exemplo. É muito fácil você entrar no clima de eu mereço ver TV por horas, eu mereço comer, eu mereço gastar essa grana, quando você está mentalmente esgotado. Por isso é muito importante, e já vamos entrar nessa parte, que você escolha começar seu dia pela tarefa mais importante. Depois pode não sobrar energia e você adia mais uma vez o que era importante de ser feito. Somos divididos entre essas duas atitudes. Ora deixamos o sistema rápido tomar ação e ele reage rápido, gasta menos energia e é mais intuitivo. Ora concentramos mais energia e foco para analisarmos melhor a situação, antes de tomar uma ação. A consciência que quando reagimos sem pensar podemos estar caindo nas ilusões do sistema 1 já nos dá a chance de rever a nossa atenção quando é algo importante para a nossa vida. Moral da história, voltamos a Sócrates, sei que nada sei. Duvide do que você sente, do que você vê. Traga mais atenção aos fatores condicionantes dos ambientes, do marketing, da nossa cultura. Não acomode o seu sistema 2. Lute para que ele esteja desperto sempre. Ele não pode ser dominante porque isso seria desgastante e nada produtivo. Mas ele precisa estar desperto para assumir o controle sempre que a circunstância for importante para a sua vida. Vocês chegaram a assistir o experimento de Milgram? Eu coloquei como atividade extra na introdução desse assunto. Esse experimento chocante nos faz refletir sobre a nossa liberdade de escolha diante dessas reações automáticas a esses fatores condicionantes do ambiente. Agora vamos trabalhar a parte prática da gestão dos nossos hábitos. Vamos pensar em como alocamos o nosso tempo para realizar nossos desejos e obrigações. Na tarefa de reorganizar os nossos hábitos e escolher com que nós gastamos o nosso tempo, mais pessoas desistem do que não conseguem. Uma mudança de hábito requer um tempo, mas não é muito longo. Geralmente um novo hábito se constrói em 6 semanas, 1 mês e meio.
E quando pensamos que precisamos desse tempo, né, para que ocorra uma mudança de atitude, naturalmente nós tendemos a pensar: então em janeiro, quando eu tiver tempo, eu vou fazer isso. Mas aí é que está o erro. A vida nunca dá tempo. O tempo já é seu. Você tem que administrá-lo hoje, agora. Trazendo consciência para as suas atitudes, naturalmente você vai criar novas programações para a sua vida automatizada. E aos poucos você reprograma o seu cérebro a seu favor, alinhado com seus objetivos. Não existe momento certo de começar as coisas. Existe sim um fluxo certo, uma preparação, uma intenção que te coloca na estrada confortável para seguir. Eu sempre digo que se a vida está muito difícil, se não está fluindo, algo na cadeia de ações pode melhorar. Eu não estou dizendo que a vida deve ser sempre fácil e divertida, mas você precisa ter vontade de superar, precisa estar motivado, né, com energia para focar. Claro que respeitando o nosso movimento natural de expansão e contração. A autoconsciência para lidar com o seu tempo é fundamental para a sua felicidade. Ninguém é feliz desperdiçando vida. Mas o que é desperdiçar a vida? Existe isso? Se existe sonho, desejo de realizar alguma coisa, existe desperdício. Nós somos a medida dos nossos sonhos. Então, se você ainda não tem uma motivação certa para reorganizar sua vida, esse vai ter que ser o primeiro passo. Voltamos ao mindset. Você precisa destruir o teto, né, que te limita e sonhar com força. Soltar a criatividade, assunto que a gente vai ver logo adiante, e descobrir o que te move, né? Onde você quer chegar. E aí você vai ter foco e energia para escolher melhor como agir. Lidar bem com as nossas limitadas 24 horas diárias é uma questão de objetivo, foco, ciência e maturidade. Esse assunto já foi estudado por muitos cientistas, generais, psicólogos, curiosos. Desde Eisenhower, o ex-presidente americano, as atividades começaram a ser categorizadas como urgentes e importantes. Stephen Covey criou o quadrante da matriz do tempo e dividiu as tarefas segundo esse quadrante. Ele separa as tarefas entre urgentes e importantes e tem as variáveis negativas, né? Não urgentes e não importantes. Se a tarefa é urgente e importante, faça agora. Se é importante, mas não é urgente, agende. Se não é importante, mas é urgente, delegue. E se não é importante nem é urgente, elimine. As tarefas urgentes, como o nome diz, são atividades que não podem esperar. Elas estão com prazo vencido. Nenhuma tarefa urgente pode ser feita no dia seguinte. São os incêndios que apagamos no dia a dia. As atividades importantes são as que precisam ser feitas para o nosso desenvolvimento e ainda não são urgentes, como estruturar um plano de contratação de funcionários eficiente, organizar as fotos dos mostruários, cuidar da saúde, dar atenção à família e tudo que foi importante para a nossa vida. Quase todas as tarefas urgentes foram importantes um dia e, como não foram feitas no tempo certo, viraram urgências. Exemplos clássicos: não preparar o orçamento logo após a reunião com o cliente, quando ainda é importante, e depois ter que fazer correndo quando o cliente já está reclamando, quando virou uma urgência. Não dar atenção à saúde no tempo certo, né, quando era importante, e depois ter uma urgência médica que te invade a rotina sem aviso prévio. Se você pensou, falar é fácil, o meu dia se consome nas urgências e eu não tenho tempo de fazer o que é importante. Sim, sem um planejamento minucioso é difícil mesmo. Não tem Cristo que consiga manter tudo em ordem na vida complexa que a gente cria. A gente tem que aprender a lidar com o equilíbrio e o desequilíbrio. Mas se você levar o seu tempo sem nenhuma organização, você vai desperdiçar grande parte da sua energia na sua rotina intensa e vai se sentir médio realizado, porque afinal você dá conta do trabalho, faz uma entrega muito boa, mas a que custo? Fazer uma empresa rodar é muito bom, mas com alguma ordem você vai poder ir além. Vai conseguir também realizar grande parte dos projetos legais que passam pela sua cabeça. Não importa o quanto a sua vida está complicada e cheia de projetos mal executados, mesmo que a sua rotina de trabalho esteja roubando cada segundo da sua existência e te impedindo de respirar como ser humano, existe uma solução para isso.
No Brasil tem um especialista em gestão do tempo, o Christian Barbosa, e eu vou apresentar para vocês alguns conceitos dele bastante úteis, né, para ajudar na organização das nossas atividades e equilibrarmos a nossa vida pessoal e profissional. No livro A Tríade do Tempo, ele desenvolve um novo olhar sobre a matriz do tempo, aquela lá dos tempos do Eisenhower. O Christian modificou o conceito de matriz e trouxe o conceito de tríade. No quadrante, as tarefas se sobrepõem. Elas podem ser ao mesmo tempo urgentes e importantes. No modelo proposto pelo Christian, não existem interseções. Ou a tarefa é importante ou urgente. E ele acrescenta ainda um terceiro tipo, que é a tarefa circunstancial. Na esfera importante estão as atividades que têm verdadeira relevância para a sua vida. Aquelas que trazem resultado no presente, mas principalmente no médio e longo prazos. Tarefas importantes são as que, se feitas hoje, farão diferenças nos seus negócios, na sua família, no seu corpo, na sua comunidade e para todas as pessoas que vivem com você. Uma tarefa só pode ser considerada importante se ela estiver livre de prazos apertados. Do contrário, ela tem que ser transferida para a esfera das urgências. Na esfera das urgências ficam todas as tarefas que devem ser feitas já, imediatamente. Aquelas que já estão no caminho de virar um problema. É claro que existem urgências legítimas, imprevistos, mas a maior parte das urgências são tarefas importantes que não foram feitas no tempo certo. Fique atento que existe um padrão de comportamento bem comum, que é usarmos as nossas urgências para nos valorizar. A nossa cultura valoriza as urgências. A gente tem orgulho de dizer que a gente está atolado na maior correria. Um funcionário que fica depois da hora porque não soube lidar com o seu tempo pode ser promovido no lugar de um outro que tem melhores resultados, mas não ficam evidentes, para a maior parte das empresas que não mensuram o modo individual, de retorno do trabalho. E aí o nosso sistema 1 tira conclusões precipitadas e nos engana ao fazer a gente pensar que o funcionário que sai todo dia mais tarde é o mais comprometido. Christian argumenta também que muitas vezes usamos as urgências como fuga para não ter que lidar com problemas maiores. Então criamos as condições para uma vida bastante atribulada, cheia de urgências que se acumulam e nos mantém tão ocupados que não temos tempo, para olhar para as verdadeiras questões da nossa vida, como felicidade, propósito, poupar dinheiro, fazer exercícios, lidar com os filhos, pais, maridos e esposas. Na esfera das tarefas circunstanciais estão todas as coisas que fazemos, mas não agregam valor à nossa vida, nem a de nossa família ou comunidade. Nossa dificuldade em dizer não leva a gente a gastar tempo com situações e pessoas e eventos que desfocam a nossa atenção e atrasam o nosso trabalho de realizar o que é verdadeiramente importante para nós. Quando não gerenciamos a nossa vida, quando não temos bem claros os nossos objetivos, deixamos que os outros escolham como a gente vai gastar o nosso tempo. E ficamos perdidos entre as urgências e demandas alheias. As nossas horas estão divididas nessas 3 esferas. Enquanto uma esfera aumenta, as outras diminuem. Cada segundo do nosso tempo estará obrigatoriamente sendo gasto em alguma dessas esferas. Sabe qual é a imagem mental que eu faço dessa tríade? Sabe aqueles brinquedos de criança, de um plástico com formatinho legal e água colorida dentro? Que você fica brincando de passar água de um lado para o outro? É assim que eu vejo. Eu tento jogar a água toda para a esfera da importância, tento quase zerar as minhas tarefas circunstanciais e lido com um fluxo de urgências administrável, na maior parte do tempo. O livro começa trazendo um viés filosófico sobre o conceito de tríade. Ele argumenta que a nossa cultura está repleta de tríades, desde o aspecto religioso, que traz a tríade Pai, Filho e Espírito Santo, até a divisão freudiana da mente em id, ego e superego. Nós, seres humanos, temos uma identificação muito grande com o número 3. E por isso, uma tríade é mais eficaz para a nossa compreensão do que um quadrante. E como gestão do tempo é o assunto principal dessa teoria, ele complementa o argumento mostrando que dividimos o tempo também em tríade, horas, minutos e segundos, manhã, tarde e noite. Enfim, a questão é que esse conceito parece mesmo ser mais anatômico para a nossa mentalidade que o quadrante. Quando eu tentava usar a matriz, ela não chegava a fazer parte da minha rotina de verdade. Eu raramente pensava nisso, só nos momentos de planejamento. Hoje, não existe uma atividade que eu faça que eu não identifique se ela é importante, urgente ou circunstancial.
Esse conceito foi absorvido por mim de modo muito natural, sem precisar recorrer novamente a fórmulas ou quadrantes. Essa metodologia mudou meu modo de gerenciar minhas tarefas, seja na hora do improviso, né, sem pensar, ou na hora do planejamento. E eu espero que traga o mesmo benefício para você. Vamos colocar as mãos na massa? Sua rotina está uma loucura? Você está perdido e não sabe por onde começar? O Christian Barbosa propõe essas 5 etapas: descarregar, planejar, antecipar, priorizar e equilibrar. Descarregar. O primeiro passo para organizar sua vida é descarregar. É fazer uma lista com tudo que você precisa ou gostaria de fazer. Separe tudo em 2 listas, uma pessoal e outra profissional, e coloque tudo mesmo. Desde fazer um orçamento, a consertar a porta da cozinha, descarregue todas as suas pendências e planos não executados. Um dos benefícios de descarregar, todas as tarefas a serem feitas, é que ao olhar um conjunto de atividades, nós temos uma observação mais ampla de tudo que a gente tem para fazer. E assim, evitamos de lembrar só das atividades que temos mais afinidade ou urgência em fazer. Descarregar é uma forma de não deixar o seu sistema 1 definir as suas prioridades, porque ele vai te enganar, porque ele luta pelo menor esforço e vai decidir rápido o que é prioridade e tem chance dele errar feio. Esse é o passo número 1 para organizar a nossa vida, mas graças a Deus ele já tem um efeito imediato. Basta anotar tudo para já aliviar a nossa mente, que sente o alívio do peso de ter que armazenar essa informação importante e manter essa memória ativa. Planejar. Depois de anotar tudo que você precisa ou deseja fazer, é hora de colocar na agenda e distribuir responsabilidades. É importante determinar quando cada uma das tarefas terá sua atenção. Para o planejamento das atividades cotidianas, eu e Bia, a gente definiu um padrão no CASME, que é separar as tarefas de rotina das tarefas de projeto. Independente delas estarem na esfera das urgências ou das importâncias, nós usamos essa divisão para mensurar o volume que as atividades de rotina ocupam na nossa semana, para que a gente possa introduzir as tarefas de projetos, como desenvolver novos serviços, organizar um evento, organizar alguma área da empresa que precisa de atenção e por aí vai. Essa é uma forma de planejar com responsabilidade, porque não temos como deixar a rotina ocupar todo o espaço, ao ponto que você não possa realizar projetos de melhorias. Dedicar-se a projetos novos não pode ser um tormento para a sua rotina. Então esse sistema é ótimo para a gente lidar com a sobrecarga de funções que a gente desempenha na rotina da empresa e que cada vez mais a gente vai delegando para funcionário, e mantendo a nossa operação funcionando junto com os projetos que são o que realmente nos leva até os objetivos de longo prazo da empresa. Antecipar. Planejar é muito importante, mas aproveitar as oportunidades de antecipar as tarefas a serem feitas também é. Muitas situações nos permitem transformar um tempo que seria desperdiçado em antecipações de tarefas importantes ou urgentes, como esperas em aeroporto, que são ideais para colocar telefonemas em dia, trajetos de carro para estudar, escutando um podcast e várias outras situações que podem ser aproveitadas para antecipar as tarefas e desafogar a nossa programação. Priorizar. O processo de priorizar é fundamental. Como falamos no início desse vídeo, você terá mais sucesso enquanto não estiver com a mente cansada. Portanto, além de determinar uma ordem para as atividades, coloque as mais complexas na frente. Avaliar o que devemos fazer primeiro é tarefa complexa. Lembrando do princípio de Pareto, existe uma relação universal onde muitas situações se encaixam na premissa de que 20% do esforço geram 80% de resultado. Assim como a inversão, onde gastamos 80% de esforço e temos 20% de resultado. O fato é que existe uma correlação entre a energia investida e o resultado obtido, que obedece a essa proporção. Portanto, você terá que descobrir qual atitude terá um esforço pequeno diante de um grande resultado. Em tempos de crise, a gente tem que identificar e começar por essas tarefas. Equilibrar. Equilibrar é cuidar do seu tempo com sabedoria. É lutar por uma eficiência, que equilibre as várias áreas da sua vida. Profissão, vida pessoal, espiritual e o que mais for importante para você. Se você gosta de viajar ou de comprar sapato, você tem que inserir isso na sua vida. Precisa fazer parte do seu plano.
Esperar ter tempo para cuidar do que não é urgente é o caminho para o desequilíbrio. Portanto, não deixe de reservar um espaço para o seu lazer, para sua família, saúde. Para finalizar, eu vou contar para vocês a teoria das janelas quebradas, desenvolvida na escola de Chicago por James Wilson e George Kelly. Eles colocaram 2 carros idênticos em 2 bairros diferentes, um rico e um pobre. Em pouco tempo, o carro do bairro pobre foi saqueado, depredado e o do bairro rico permaneceu intacto. Seguiram com o experimento. Colocaram os carros idênticos, mas dessa vez quebraram uma das janelas dos carros, né? E dessa vez o carro do bairro rico também sofreu a depredação. Esse estudo relaciona a violência não à situação de pobreza, mas que o vidro quebrado do carro abandonado transmite uma informação de desordem, de desinteresse, né, de indiferença, que cria um sentimento de impunidade, né, uma ausência de princípios, de normas e regras. O vidro quebrado cria uma sensação de que tudo pode. Depois, confirmaram essa teoria em várias ações super bacanas, como o projeto da High Line em Nova York. Eles revitalizaram os trilhos de trem desativado com um jardim lindo e a criminalidade da região despencou. Essa teoria prova que desordem gera desordem. Portanto, é mais fácil você conseguir equilibrar a sua vida de modo completo do que deixar janelas quebradas para seduzir o seu sistema 1 a julgar o desleixo e a procrastinação como atitudes aceitáveis, como se fosse uma reação inevitável, né, pela falta de tempo. Tempo esse que nós devemos controlar. É isso. Um beijo e eu espero você no próximo vídeo.